Nós estamos na nossa série de aniversário e a verdade vos libertará. Algumas coisas são imprescindíveis a uma igreja que quer ser fiel ao seu chamado. Não importa se o chamado dela acontecer em 2016, 2020, 2050, 1950, não importa. Há algumas coisas que são inerentes a ser igreja de Jesus. Algumas coisas que nós não podemos abrir mão, porque se abrirmos mão, vamos deixar e vamos perder características fundamentais ao chamado e à fidelidade que Deus quer de nós. E é isso que nós temos lido, tendo como base o capítulo 8 do Evangelho de João, em que Jesus fala sobre coisas básicas, nada aparentemente muito complicado, mas que são justamente as coisas em que a igreja tem a tendência de tropeçar. Nós vamos para o texto hoje, e eu não quero fazer uma introdução longa, porque o texto de hoje é importante e fala por si só. Nós vamos ler a partir do versículo 31 de João 8. Se você quiser acompanhar em alguma versão que você tenha, no entanto, o texto vai ser projetado. Mas esse, mais uma vez, é um daqueles textos da Bíblia que poderiam ter sido escritos hoje de manhã, devido à sua atualidade. E devido ao fato de ser, como a Bíblia toda é, atemporal. Foi um texto pregado por Jesus há quase 2000 anos, e que poderia muito bem ser base da pregação de Jesus hoje de manhã. E é por isso que nós queremos nessa inspiração bíblica em um texto que fala ainda hoje aos nossos corações. Mas vamos para o texto para a gente compreender isso. O texto diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Bom, a primeira coisa que deve chamar a atenção no texto é que ele mostra que Jesus está se dirigindo a um grupo específico de pessoas. Diz o texto: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. O que mostra que Jesus não está falando para iniciantes. Ele não está falando para gentios, ele não está falando para pagãos. Ele está falando para pessoas que desde o início da vida foram treinadas e instruídas na lei de Deus. Essas pessoas que vão ouvir o que Jesus tem para dizer, são pessoas que conhecem a lei de Deus há muito tempo. Tanto é que você precisa lembrar-se que as crianças judaicas, pelo menos naquele tempo, eram alfabetizadas através da leitura bíblica. Diferente, e a gente estava falando sobre isso na Shalom hoje cedo, diferente da maioria dos que aqui estão e que vão entregar a idade nesse exato momento, que foram alfabetizados através da cartilha Caminho Suave. Não sei quantos se lembram dessa. Lembram dessa cartilha Caminho Suave? Quantos estudaram através da cartilha Caminho Suave? Só para saber os que têm mais de 40. Não, tem gente que tem menos. Eu tenho menos, mas lembra da capa? A gente se lembra da capa da cartilha. Quem aqui não faz ideia do que nós estamos falando? Que mentira! A pessoa aqui praticamente com barba branca dizendo que eu não sei. Ou seja, não foi alfabetizado, só pode ser. Alguns mais jovens e outros que estudaram em escolas alternativas, eu diria, não têm ideia do que nós estamos dizendo. Mas na comunidade judaica, as crianças eram alfabetizadas através da Bíblia. De uma tal forma que a criança chegava lá aos seus 10, 11, 12 anos, ela já conhecia trechos da lei de Deus, trechos enormes de cor. Imagine quando ela chegasse a uma idade adulta. Você discutir sobre a lei de Deus com um judeu bem treinado era bastante complicado, porque ele conhecia daquilo. Então Jesus está se dirigindo a esse pessoal, que tem como um diferencial que eram judeus que haviam crido nele, que estavam acreditando que ele realmente era o Filho de Deus,
que aparentemente o que ele veio fazer é algo novo, embora eles não compreendessem plenamente a história, estavam acreditando em Jesus. Aí Jesus diz algo que aparentemente você não deve dizer para alguém que já tem experiência em alguma coisa. Jesus diz algo que você imaginaria Jesus dizendo para gente que está começando, para gente que talvez nunca tenha pego uma Bíblia na mão, nunca tenha lido um capítulo sequer das Escrituras. Ele diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A primeira coisa que Jesus diz é: vocês precisam permanecer firmes na minha palavra. O que significa, e aí então Jesus já começa a tocar um pouco na ferida desse pessoal. Ele está dizendo, não basta você ter um pleno conhecimento adquirido a respeito da lei de Deus, sem a prática diária daquilo que você aprendeu. Porque quando Jesus diz permanecer na palavra, ele não está dizendo apenas aprendam a palavra, decorem a palavra. Ele está dizendo, vivam uma vida tal que a prática da palavra seja constante. Por quê? Porque Jesus sabia muito bem que é inerente ao ser humano decorar coisas sem praticar aquelas coisas. E isso, então, no campo religioso, toma um corpo enorme. De uma tal forma, por exemplo, se você, num âmbito religioso como esse, quando nós falamos do Salmo 23, nós estamos falando, por exemplo, de um salmo que a maioria dos cristãos sabe de cor. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí nós estamos no meio de uma crise ferrada em nosso país e a maioria dos cristãos está com medo de quê? De que falte alguma coisa. Entendeu? Você pode saber de cor um texto sem que aquilo faça nenhuma diferença na forma como nós vivemos a nossa vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí amanhã, talvez eu abra um portal da internet com alguma notícia complicada sobre a economia em nosso país e a gente pense assim, e agora? O que é que eu vou fazer para dar jeito na minha vida? Entendeu a desconexão? De uma tal forma que um texto bíblico decorado apenas é um texto bíblico decorado para que eu possa falar bem quando alguém pedir para eu falar algum versículo de cor. E aí Jesus diz, bom, a primeira coisa que vocês precisam é permanecer firmes na minha palavra. Tem a ver com a prática diária, tem a ver com uma real conversão que inclui uma transformação de vida. Aí ele diz que quem faz isso vai ser o quê? Membro de igreja? Ele diz, se vocês fizerem isso, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Discípulo nada mais é do que um seguidor. Alguém que está caminhando diante de um mestre e copiando tudo que o mestre faz. Aquilo que talvez as crianças brinquem com maestria, que chamam o mestre mandou. É mais ou menos aquilo. Só que Jesus pede algumas coisas mais complicadas. Quem aqui já brincou de o mestre mandou sabe que funciona assim, levanta uma mão, você levanta uma mão, levanta outra mão, você levanta outra, pula, você fica completamente bobo diante das bobices que alguém está pedindo para você fazer. Quase que o cristianismo é parecido com isso, só que Jesus diz, dê outra face. Ore para quem persegue você, alimente famintos, ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. E aí então nós sabemos o que o mestre tem a dizer. Mas como nós temos dificuldades em permanecer na palavra do mestre, nós dificilmente nos tornamos discípulos. Então nós mudamos o discipulado para membresia. Funciona assim, eu não sou discípulo de Jesus, mas eu sou membro da igreja. E aí começa-se a vender o pacote que ser membro de uma determinada igreja é suficiente. Discípulo é para aqueles mais fanáticos. Discípulo é para aquelas pessoas que, sabe, não tem muito para o que fazer na vida. Então esses vão ser discípulos, vão ser seguidores que vão ficar tentando imitar na vida o que Jesus faz. Vão inclusive tentar ter parâmetros de Jesus na vida. Isso funciona mais ou menos inclusive assim. Você está lá na internet,
Aí você vê lá, concurso público. E aí você vê lá assim, concurso público com salários de até R$500. O que você faz? Você não faz nada. Você fala, isso aí é a arma do tinhoso. Isso aí é o capiroto querendo pegar a gente. Concurso público com salários de R$500, o pessoal deve estar de brincadeira comigo. Você clica lá no anúncio? Você não clica, porque o salário não é bom. Você nem quer ver para que é. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que seja um concurso público na sua área. Você clica se o salário for R$500? Não. Você está louco? Eu vou trabalhar por R$500? Aí você vê lá logo abaixo, concurso público com salários de até R$10.000. O que você faz? Clica lá para dar uma olhada. Só por curiosidade. E aí, dependendo do salário, você pensa assim, eu vou fazer isso daí. Eu vou investir. Eu vou investir meu tempo nisso. E aí você se inscreve, você estuda, faz a prova e por aí vai. Porque o que está em jogo? Futuro, estabilidade, um bom salário. Está em jogo. Em nenhum momento, eu arrisco dizer que a grande maioria dos cristãos vai pensar assim: qual será o trabalho que vai mais glorificar a Jesus? Esse ou aquele? E aí eu vou partir para a minha escolha. Nós vamos pensar em salário, estabilidade, conveniência, o que eu gosto, o que eu preciso. E depois eu vou dizer assim: Jesus, eu quero através desse meu trabalho servir ao Senhor. Mentira! Mentira! Nós oramos para que Jesus dê uma assinada no nosso projeto. Mas nós não vivemos pensando o que vai glorificar mais a Jesus. Diante das situações de vida, nós pensamos no nosso bem-estar. E nós estamos caminhando como igreja, uma coisa que nós aprendemos às duras penas. Nós, como igreja, precisamos aprender a não fazer as coisas que a gente gosta para fazer as coisas que Jesus gosta. E uma coisa sim elimina a outra, porque Jesus sempre gosta do que a gente não gosta. E a gente sempre gosta do que Jesus não gosta. Por exemplo, eu gosto de pecar. E se você falar que não gosta de pecar, a gente já sabe que é mentiroso. Porque a gente gosta de pecar. Se não gostasse, não pecava. É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa fala assim, jiló, não como. Por que eu não como jiló? Primeiro, porque jiló não é comida. Segundo, porque eu não gosto, porque não é comida. Agora, picanha é comida, abençoada, ungida, coisa de Deus. Aí a gente come. Aí tem gente... Nós precisamos reaprender a fazer tudo para Jesus, e aí seremos discípulos. Veja que está tudo dentro de uma progressão. Vocês permanecem firmes em minha palavra, se tornam meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. É uma progressão. Jesus está tratando de um progresso. Tem que ser assim. Agora isso traz a gente para uma outra complicação, né? Que é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a gente vive num mundo em que cada um tem a sua verdade. É aquele discurso do que é bom para mim, pode não ser bom para você. O que é legal para mim, pode não ser legal para você. Nós vivemos numa época em que o discurso é ouça a voz do seu coração. O que diz o seu coração? Eu tenho profundo medo desse discurso de ouça a sua voz interior. E eu já disse aqui várias vezes, porque a voz interior diz para a gente matar, diz para a gente se vingar. Mas a gente vive num mundo cada vez mais relativista, fruto da pós-modernidade, que diz, não, a verdade é muito relativa. Há, inclusive, um grande movimento dizendo que não há verdade, porque depende muito do ponto de vista que você tem a respeito de alguma coisa. Agora, deixa eu dizer para você, sei lá, alguém pode me dizer o que é isso? O que é isso? Então, dependendo, a pós-modernidade pode dizer que você está dizendo que isso daqui é uma lanterna. Mas então, vejam que interessante.
Por que o Neto pode dizer que isso é uma lanterna? Porque todos nós estamos aqui com esse ponto de vista. O Neto está um pouco mais lá atrás e do ponto de vista dele, para ele, isso é uma lanterna. Então não tem problema. Se para ele é uma lanterna, a gente não pode dizer que ele está errado. Porque se a gente falar que ele está errado, nós estaremos julgando o irmão que tem uma opinião, a opinião dele. E se para ele quer fazer disso uma lanterna? Ele pode me uma lanterna. Não tem importância. Agora, o fato de alguém ter uma opinião divergente sobre algo não muda o fato de que quem construiu isso, construiu para alguma coisa e deu o nome de microfone. Eu não consigo compreender essa forma de enxergar a verdade que diz, não, talvez quem fez tenha feito como um microfone. Mas veja, era um microfone para quem fez. O fato de eu discordar de quem fez não muda a essência do que aquilo é. Aquilo é e ponto final. Bom, eu acho que nós temos um vídeo para explicar isso. Vai rolar som, Wade? Vai rolar. Nós temos um vídeo. Eu acho que a gente já passou aqui uma vez, mas é um vídeo fantástico que mostra um pouco dessa briga entre o que é verdade, o que não é verdade, se há verdade absoluta, se há verdade possível, se há moralidade final ou não. Vou pedir para o pessoal, não precisa nem apagar a luz, eu ia falar para o pessoal apagar a luz, vai ter um projetor bom agora. Tem um vídeo que eu gostaria que você assistisse, que eu acho que é interessante para a gente pensar a respeito da verdade. This is a red balloon. It's true, it's red, we all know our colors. The absolute truth is that this balloon is red. No, it's not. That's green. What? This right here is a green balloon. That is the prettiest yellow balloon. Yellow? This is red. Yeah, come over here. No, it's green. It's red! Yeah, I know, it's a red balloon. Hey, will you look at it from my point of view, please? What? Hey, nice blue balloon. It's green! Green? It's red. What? Why are you saying it's red when it's blue? Huh? It's totally purple from here! Purple. Okay, you know what? Let's just settle this once and for all, okay? Where are you going? Hey, what color is this balloon? I only see in black and white. Okay. Hey, Mark, what color? There is no balloon. This is ridiculous. Hey, I know what the problem is. Look, my mom taught me that this was blue. But, then she said this is red and green, yellow, and on and on. Okay, I get that your mom taught you that was blue, but I mean, that's not the truth. Whoa, why are you talking bad about his mom? Yeah. I'm not. Listen, I respect your mother. Thank you. And the way she raised you. She taught you that it was blue. Our moms taught us that it was red. That's the way it goes. I thought you said it was green. It is green. See, I'm smart. I went to college. And in college, I learned all these different theories about color. Really? And my color professors who have doctorates in color. Do you have a doctorate in color? No. It shows, okay? They can't even agree on one theory of color, so you have to look at all the different theories and pick which one works best for you. And green is great for me. That makes sense. Thank you. No, you can't just pick whatever color fits your life the best. Red is red. Okay, do you know the word intolerant? Yeah. Because that's what you're being right now. All right, you're shoving your opinion down my throat. Okay, it's not my opinion, it's the truth. Hold on. All we're saying is that we need to stop arguing about trivial things. Like truth. You know, the funny thing about truth is, it's true, whether you believe it or not. Eu já consigo imaginar, inclusive, algumas pessoas com o dedo coçando para escrever para a gente, falando sobre o quanto esse vídeo é intolerante, o quanto esse vídeo é reducionista, o quanto esse vídeo vê apenas por uma ótica. E eu já estou até vendo daqui a pouco o pessoal escrevendo para a gente, dizendo assim, no entanto, se você pensar bem, talvez aquela bexiga não seja mesmo vermelha. Se você está com o dedo coçando para fazer isso, nem perca o tempo. Porque nós vamos sempre partir do pressuposto de que algo que é e ponto final. Porque há algumas verdades inerentes, totais, absolutas. Quer a gente concorde, quer não. Qual é o grande problema da questão da verdade absoluta em nosso tempo? É que verdades absolutas não são convenientes numa época em que cada um quer fazer aquilo que acha mais correto. Porque qual é o grande problema, inclusive, da existência de Deus como verdade absoluta? É que se Deus existe, compromete todo mundo. Se Deus existe, nós vamos ter que prestar contas dos nossos atos a Deus. Então é muito melhor que ele não exista.
Porque se ele não existe, se tudo é relativo, então não vou ter que prestar conta de nada para ninguém. O que vai contar é a minha boa vontade. E aí vem aquele discurso assim, o quanto eu sou amoroso para com as pessoas. Todo aquele discurso que tenta fazer de você um grande super-herói, justamente aquilo que nós não somos. Aí vem um tal Jesus, com um discurso politicamente incorreto para o nosso tempo, e diz, e conhecereis a verdade. É interessante porque ele inclusive está usando a palavra no singular. Isso nos remete a um texto no próprio Evangelho de João, um pouco depois, em que esse tal Jesus, intolerante, reducionista, defensor de um politicamente incorreto muito estranho, não sabendo como o mundo viria a ser, diz lá em João 14, versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo duas coisas absurdas aqui. Primeiro, há a verdade absoluta e ele é a verdade absoluta. Segundo, não há vários caminhos em direção a Deus. Há só um caminho em direção a Deus. Já notou como esse discurso de Jesus é totalmente demodé? É absurdo esse discurso de Jesus. Ele está dizendo, vocês conhecerão a verdade e a verdade é que vai libertar vocês. E aí, mais para frente, ele diz, eu sou a verdade. O que ele está dizendo é, se você não me conhecer, você não vai ser liberto de absolutamente nada. E é por isso que nós, como igreja, defendemos há 9 anos. Conhecer uma igreja não liberta você. Conhecer pessoas legais numa igreja não liberta você. Conhecer a Bíblia não liberta você. O que nos liberta é conhecer e entregar a vida a Jesus, reconhecer a obra que ele fez na cruz, morrendo em nosso lugar. Reconhecendo que ele é o Filho de Deus, é isso que nos traz a liberdade. Agora, talvez nós entremos aí num outro problema. Porque ele está falando para judeus que seguem a lei de Deus, e talvez esteja falando para nós, vocês precisam conhecer a verdade para que a verdade liberte vocês. E aí a gente vai dizer, igual o que o pessoal disse para Jesus na continuação do texto, que é o seguinte, eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão, porque Jesus... O Senhor lembra que está falando para judeus, né? Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus, você está louco? Esse discurso de libertação é importante para outras pessoas. Para nós, não. Nós não somos escravos. Jesus respondeu, eu digo-lhes a verdade. Numa expressão mais antiga, há uma tradução que Jesus está dizendo assim, digo-lhes solenemente. Que é como se Jesus estivesse dizendo, prestem muita atenção, porque o que eu vou dizer agora é muito importante para vocês. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família. Mas o filho pertence a ela para sempre. Aqui há uma diferença. Todos nós somos pecadores. É fácil de reconhecer isso. Mas Jesus está dizendo aqui, todo aquele que vive na prática do pecado, esse tem um problema sério para ser resolvido. Uma coisa é pecar, e a gente peca. Talvez hoje você tenha pecado. Eu não, no caso, mas talvez uma grande parte de vocês aqui tenha pecado, mas sabe aquele pecado que acontece do tipo, você fez, errei, é como se você tivesse tropeçado numa pedra. O que Jesus está dizendo aqui é diferente. Ele está dizendo, todo aquele que vive pecando ou vive na prática do pecado, é aquela pessoa que fez do pecado um estilo de vida. Ele sabe que está pecando, mas continua pecando, porque é conveniente, pelos mais variados aspectos, continuar pecando. E aquilo faz parte da vida dele. E ele já se acostumou com aquilo e até já gosta daquilo. Veja que Jesus está dizendo, para esses tem que lembrar que o escravo, porque ele é escravo do pecado, não tem lugar permanente na casa do Pai. É sério isso que Jesus está dizendo, porque ele está dizendo assim, até pode estar na casa do Pai, mas é uma questão de tempo. Se não vão arrancar ele da casa do Pai
nessa vida, quando tiver que prestar contas a Deus, talvez isso aconteça. É extremamente sério o que está sendo dito aqui. É daquele texto que deve dar um temor profundo para a gente. Porque sim, há muitos momentos na vida em que a gente faz da prática do pecado uma prática diária, algo comum na nossa vida. E a gente começa a gostar daquilo. Aquilo começa a ficar saboroso. E Jesus está dizendo, o problema é que esses são escravos do pecado. Caso qualquer um de nós tenha problema com isso, e dizer, não, isso não tem a ver comigo. Faça o propósito dos 7 dias sem pecado. Eu não sou escravo de nada. Ok? Então faça o propósito de 7 dias sem pecado. Consegue? Não consegue. Agora a diferença é, você vai fazer disso um projeto de vida, vai gostar disso, ou vai lutar contra isso? O que Jesus está dizendo é que chega um momento na caminhada, inclusive daqueles que são do povo de Deus, em que Deus passa a ser apenas o encontro de domingo à noite, e não o estilo de vida. Porque o que Jesus acabou de dizer mesmo? Vocês permanecem na minha palavra, tornam-se meus discípulos e conhecem a verdade. Esses agora estão num processo totalmente contrário. Não permanecem na palavra de Jesus, não são discípulos e, consequentemente, não conhecem a verdade, e essa verdade não os liberta, porque são escravos do pecado. O que nós temos reconhecido como igreja há 9 anos é exatamente isso. Nós reconhecemos a tristeza do pecado agindo em nossa vida e quanto o pecado nos mata. E lutamos contra esse vício desgraçado que faz com que a gente, inclusive, tenha a tendência de gostar disso. É como uma droga que vai alcançando a gente e quando a gente vê, está totalmente preso e afundado naquilo. Uma coisa que eu gostaria de dizer para você, nessa noite, nesse lugar, isso é muito importante. Há pecados que precisam ser deixados de lado imediatamente. Mas você está dizendo que há pecados que não? Não, eu estou dizendo que há pecados que a gente comete quase que inadvertidamente. Acontece por causa da nossa natureza. Eu estou falando daqueles pecados de estimação. Se você não matar o seu pecado de estimação, ele vai matar você. É a renúncia do nosso eu para que Jesus viva e tenha a vida plena em nós e através de nós. Há pecados de estimação que precisam ser assassinados. E nós precisamos fazer isso hoje. Eu sei que isso inclui posturas completamente dolorosas. Eu sei que isso inclui ter que mudar paradigmas e abrir mão de coisas que a gente gosta de fazer. Mas o que Jesus está dizendo é, se você continuar escravo do pecado, o escravo não tem lugar permanente na casa do Pai. Ele passa pela casa do Pai, mas não vai ser a sua morada eterna. É sério isso que Jesus está dizendo. Nós não somos uma igreja que quer flertar com o pecado. Porque a nossa própria história, e a gente brinca às vezes com a história da nossa liderança, a história da nossa liderança e a história do pastor da igreja é a história de quem flertou com o pecado, porque são seres humanos, mas que de repente precisaram fazer uma opção de cortar o mal pela raiz. E sabe o quanto isso dói? Meu irmão, minha irmã, com toda a seriedade, com todo o carinho do mundo, mate o seu pecado de estimação. Nós não vamos conseguir ser uma igreja de maneira plena enquanto nós convivemos com pecados que nós gostamos, adoramos e mimamos. Mate o seu pecado de estimação, mate o seu eu, para que Jesus viva através de nós. Esse é o estilo de vida mais bonito e gracioso que existe, e é para ele que vale a pena viver. Porque não vale a pena viver essa desgraça de flertar com a depressão e a angústia de saber que não estamos servindo a Deus da maneira como Deus quer. Esse não é um estilo de vida que vale a pena. Ele pode ser um estilo de vida que agrade os nossos sentimentos mais profanos e pecadores, mas não é um estilo de vida que agrada a Deus. E é isso que vale. E é por isso que Jesus diz no versículo 36, portanto,
Ou seja, concluindo, já que eu estou falando sobre isso, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Agora, Jesus está dizendo algo simples, quase que repetindo o que ele falou no começo do texto. Mas automaticamente ele está dizendo, olha, é necessário que eu faça isso. Porque você não tem condição de fazer isso. Você não consegue fazer isso. O que significa também dizer que quem não está vivendo assim é porque simplesmente não tem a vida do Filho em sua vida. Veja, a Bíblia diz, se o Filho te libertar, você verdadeiramente vai ser livre. O que significa dizer que aquele que não é verdadeiramente livre não foi liberto pelo Filho. E esse é um problema, sabe por quê? Porque às vezes no pacote da religiosidade vende-se liberdade e libertação como pacote natural da membresia da igreja. Significa mais ou menos assim, você tem o seu pecado de estimação, mas você não frequenta uma igreja. Você não é de nenhuma religião. Você está largado no mundo, como dizem por aí. Vivendo aquela vida desgraçada. E a coisa que você já imagina. Mas aí um dia alguém convida você para ir para uma igreja. Você vai lá para a igreja. Aí você canta umas músicas e fica emocionado com as músicas. E veja, não tem problema ficar emocionado com as músicas. Eu estou falando dessa pessoa que vivia aí desse jeito. Tem os pecados de estimação. Aí ela vem lá, gostou das músicas. Ela ouviu a pregação, falou, gostei desse negócio. Eu concordo com isso daí. E aí ela pensa assim, eu vou voltar domingo que vem. E aí, como é que foi a semana dela? A semana dela foi igual à semana anterior. Ela continuou com seus pecados de estimação. Mas aí no domingo seguinte, ela voltou lá da igreja. E dela cantou umas outras músicas, ela gostou também. Aí ela já até conheceu uma pessoa ali, fez amizade, já convidaram ela para comer uma pizza depois do culto. Eu falei, pessoal legal daqui, gostei do pessoal. Pessoal legal, já foi comer uma pizza, já foi comer pizza, já começou a conhecer o pessoal da igreja, gostou da mensagem de novo, ficou emocionado, chorou, e aquela coisa. E pensou, vou voltar domingo que vem. Mas como é que foi a semana dela? Foi a mesma semana de 2 semanas. E aí no terceiro domingo, onde é que ela foi? Ela foi para a igreja. E aí teve apelo. O que ela fez? Teve apelo, ela foi para frente, falou que eu vou aceitar Jesus. E ela aceitou Jesus. E aí como é que foi a segunda-feira dela? Foi igual a 3 segundas-feiras atrás. E essa pessoa hoje é membro dessa igreja há 10 anos. E como é que é a semana dela? A mesma de 10 anos. Com os mesmos pecados de estimação. Mas ela foi enganada por uma falsa pregação do evangelho de que fazendo parte da igreja visível, os seus problemas espirituais estão resolvidos, mesmo que ela nunca tenha passado por uma genuína conversão do coração. O coração dela nunca foi transformado. O que mudou desde o momento em que ela conheceu aquela igreja? Qual foi a coisa que mudou na vida dela? Ela conheceu aquela igreja. Antes, ela ia para a igreja X, ou para nenhuma igreja. Agora, ela vai para a igreja Y. Foi essa mudança que aconteceu na vida dela. De uma tal forma que ela não é discípula de Jesus. Ela é discípula da igreja Y. E essa é uma coisa que eu quero dizer para vocês. Nós não apoiamos, não defendemos de jeito nenhum. E o pessoal lá do meu grupo pequeno brinca, eles às vezes para me provocar, eles fazem isso. O pessoal diz assim, quando eu conheci o ajuntamento, e eu penso, não, é de novo. Conversinha fiada, meu Deus do céu. A pessoa fala, quando eu conheci o ajuntamento, eu quero matar já. Eu quero matar. Porque fica aquela coisa, quando eu conheci o ajuntamento, minha vida mudou. Mudou. Porque se você ia no domingo à noite em lugar X, agora vem em lugar Y. Muda a vida, muda o caminho. Você pega o carro, vai para outro lugar, estaciona em outro lugar, conhece pessoas diferentes. Muda, não tem jeito de não mudar a vida quando você muda um lugar que você frequenta. Muda.
Mas não é dessa mudança necessariamente que eu acho que o Evangelho esteja dizendo. Porque você pode, desde que eu frequento o ajuntamento, eu ainda tenho os meus pecados de estimação. Não funciona assim. E nós não queremos que seja assim. Nós queremos sim ser marcados por uma igreja que prega o Evangelho e que tem o arrependimento e a transformação dolorosa. E nós reconhecemos, é doloroso. Como marca da nossa vida. Sim, é doloroso. Deixar de pecar é doloroso. Eu já começo a pensar algumas coisas e falar, não, por que eu estou falando isso? Porque ninguém aqui está pregando isso achando assim, que eu já estou com os meus problemas resolvidos. Não. Mas todos nós temos que pegar o nosso pecado de estimação e dizer, Deus, mata. Pode matar. Só que não vai tentar fazer uma massagem cardíaca nele depois. Pelo amor de Deus, Deus, ressuscita meu pecado de estimação. Faz uma respiração boca a boca nele. Uma massagem cardíaca. Dói. Dói. Mas se o Filho nos libertar, é assim que a gente vai viver. Porque para nós, depois de 9 anos, pouco importa viver para a gente. Importa viver para Jesus. E aí uma vez a gente estava conversando, dizendo, mas e se a gente entrar 10 pessoas dispostas a viver para Jesus? É com 10 pessoas que nós vamos ser igreja. Se encontrarmos 50, é com 50 pessoas. Se encontrarmos 100, é com 100. Se encontrarmos 1000, é com 1000. Deus é que sabe isso. Deus é que conhece os corações. Nós não vamos abrir mão de ter um evangelho que mova seres humanos à integridade, a arrependimento e a conversão. Nunca. Nós não queremos apoiar você a ter um pecado de estimação. Então, meu irmão, minha irmã, com toda a seriedade do mundo, mata esse pecado. Ou então, melhor, coloca ele na cruz. Deus sabe o que fazer com ele. Deus sabe o que fazer com ele. Ah! Pensa assim, mas pastor, se eu matar o meu pecado de estimação, eu não sei do que vai ser na minha vida. Porque a minha vida vai virar do avesso e eu não sei o que vai acontecer a partir de amanhã. Então, se você não sabe o que vai acontecer na sua vida, seus relacionamentos, sua família, seu trabalho, sua escola, tudo, se você matar o seu pecado de estimação, se você não sabe, para trazer um pouco de calma e paz ao nosso coração, nós vamos terminar juntos recitando o Salmo 23, versículo 1. Vamos lá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, nós queremos crer e viver isso, para a honra do teu nome e para a glória de Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém.